Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Santo Deus, Jesus querido, Jesus amado, nós estamos aqui reunidos nessa noite de domingo, meu Senhor, porque o Teu Espírito nos trouxe a este santo lugar. Nós viemos aqui para adorar o Senhor, louvar o Teu nome, Te glorificar, Te exaltar, porque o Senhor é digno de todo louvor, o Senhor é digno de toda adoração, o Senhor é o Deus soberano, é o Deus que detém o controle de todas as coisas, é o Deus que governa as nações, é o Rei de Reis, é o Senhor de Senhores, o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. E nós somos o Teu povo, nós somos os Teus eleitos, nós somos os Teus pequeninos, nós somos as ovelhas do Teu rebanho. E queremos nessa noite ouvir a voz do bom pastor. Queremos ouvir a voz que vem dos céus, aquela voz que fala no íntimo da nossa alma, aquela voz que traz conforto, que traz descanso, que traz segurança. Queremos crescer no conhecimento da Tua verdade, para que nós possamos discernir as coisas do Espírito espiritualmente e compreender a plenitude da verdade divina. Usa-me, ó Deus, nessa noite como instrumento Teu. Inspira-me, meu Senhor, capacita-me a falar para o Teu povo, para a Tua igreja. Que tudo seja para a Tua honra, para o Teu louvor, para a Tua glória. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, que todos digam amém e amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, Igreja Santa, Igreja Gloriosa de Jesus, povo que a Bíblia diz de propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Paulo disse aos irmãos de Coríntio que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem como? Espiritualmente. Quer dizer que se você procurar entender a Bíblia segundo a letra, você nunca vai aceitar as verdades divinas, porque as coisas do Espírito de Deus, a palavra de Deus, os mistérios revelados de Deus só podem ser compreendidos se você discerni-los espiritualmente. E por que existe tanta heresia dentro da igreja? Por que hoje o povo de Deus, meus irmãos, chama o bem de mal, chama o mal de bem, né? Inverte as coisas, né? Não aceita a palavra da verdade. Por quê? Porque para o homem natural, para o homem da lógica, para o homem da razão, as coisas do Espírito de Deus são loucura. Veja, por exemplo, que há dentro da igreja de Jesus Cristo uma doutrina que a igreja no mundo inteiro está fundamentada sobre ela, que é uma doutrina herética, que é uma doutrina contrária à verdade da Bíblia, que diz que existem três deuses, três pessoas distintas, que é a doutrina da Santíssima Trindade. Os pregadores dizem assim: são três pessoas da mesma essência, da mesma substância, iguais em poder, iguais em santidade. Existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo. E esta doutrina cria uma confusão tão grande na mente do povo de Deus, que quando as pessoas dizem: como é que é essa coisa de Trindade? Normalmente os crentes dizem assim: não, isso aí não dá para entender, isso é um mistério de Deus. Quando a pessoa se dirige ao pastor, o pastor diz: olha, isso aí é um mistério. Deus só vai nos revelar esse mistério na vida eterna. Você já ouviu isso, não é já? Você lembra quando falavam isso a você, quando você não tinha a revelação da graça de Deus? Diziam que o mistério da Santíssima Trindade só seria revelado na vida eterna. Quando você estivesse na glória de Deus, então você iria conhecer o mistério da Santíssima Trindade. E está aí o povo de Deus crendo na existência, meus irmãos, de uma trindade mentirosa. Porque não há trindade, não existe três pessoas distintas. Isso não está na Bíblia. Em primeiro lugar, meus irmãos amados, nós, o povo de Deus, nós os cristãos, a semelhança dos nossos irmãos judeus também eleitos e predestinados, nós somos um povo monoteísta, nós não somos um povo politeísta.
A nossa fé está fundamentada na existência de um único e soberano Deus. Nós não cremos em três deuses, nós não cremos em três pessoas distintas. Se você ler a Bíblia, você vai ver que todo o Velho Testamento, todo ele, mostra o quê? Mostra que o povo hebreu cria num único Senhor, num único Deus. Então, se você tiver a perspicácia de observar com atenção, você vai ver que em toda a história do Velho Testamento é absolutamente impossível você encontrar a possibilidade sequer de você imaginar a existência de uma trindade celestial. Mas, já naquele tempo, na época do povo do Velho Testamento, na época do povo hebreu, os povos pagãos, a descendência da serpente, a descendência de Caim, eles já criam na existência de vários deuses. Todas as nações pagãs, elas criam numa trindade, numa tríade. Isso a história mostra. As nações pagãs, elas eram politeístas, e elas sempre procuravam contaminar o povo de Israel com essas falsas crenças, com esses falsos ensinamentos. E é por esta razão, é por este motivo que sempre houve no passado, como há também nos dias de hoje, a necessidade imperiosa de Deus exortar o seu povo, e Deus fazia isso através dos profetas do Velho Testamento, para que o seu povo não se deixasse contaminar por esses ensinamentos diabólicos. Veja, por favor, o que eu vou te mostrar no livro de Deuteronômio. Vamos lá no Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 6. Olha como havia necessidade de Deus usar os seus profetas para isso. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Deus fala através de Moisés e diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus são três. É isso que está na Bíblia? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Senhor. Então, olha, que Deus é único, isto fica absolutamente claro em todo o relato do Velho Pacto, em toda a história do Velho Testamento. Isso está de uma maneira muito clara, muito patente. No livro de Gênesis, capítulo 1, Gênesis 1, versículo 1, o relato sagrado diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu pergunto, quem é que criou os céus e a terra? Deus. Do versículo 2 até o versículo 25, se você depois ler em casa com calma, você vai perceber que aí está o relato de toda a criação. E no final do texto, no versículo 25, diz assim: e viu Deus que isso era bom. Quer dizer que depois de ter criado todas as coisas, viu Deus que isso era bom. E aí Deus resolve da forma humana ao homem, o homem que já havia sido criado à sua imagem, à sua semelhança, como seres espirituais que nós somos. Então Deus diz: agora eu vou dar um corpo de carne para o homem. Então, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, passou a ter um corpo, né? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Depois, no versículo 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então olha só, Deus formou o homem do pó da terra, Deus colocou no homem o espírito, Deus pegou aquele homem formado já num corpo de carne, o pôs aqui no jardim do Éden para cultivar o jardim, para guardar o jardim. Então está absolutamente claro que toda a criação nós encontramos o que? Deus criando todas as coisas sozinho, absolutamente sozinho. Nunca uma trindade, porque diz assim: não, quem criou o mundo? Pergunte aí a 99% do povo evangélico, pergunte a 99% dos pastores: quem criou o mundo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diz que foram os três que criaram o mundo, mas a Bíblia não diz. A Bíblia diz que foi o Senhor que criou o mundo. Aí ele diz assim: não, pastor, mas em Gênesis capítulo 1, versículo 26, está escrito assim: também disse Deus: façamos o homem
a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Está aí, pastor. Olha, façamos. É porque existiam três. Está no plural, pastor. Estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é verdade. Não, quem estava presente no ato da criação era Deus e os anjos. Deus e os anjos criando todas as coisas. Se você, por favor, for no livro de Isaías, eu queria que você conferisse isso na tua Bíblia. Profeta Isaías, capítulo 6. Isaías tem uma visão dos céus, quando ele teve o chamado de Deus, quando Deus o chamou, e ele relata isso de uma maneira magnífica aqui. Ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Quem foi que Isaías viu? Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías não viu uma trindade. Isaías não viu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele viu o Senhor. Aí o que ele viu mais? Versículo 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É isso que eles clamavam? Não, eles clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aí quando chega no versículo 8, diz assim: depois disto, ouvi a voz da Trindade falando. Não, ele ouviu a voz de quem? A voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha só, meu irmão, se você pegar este versículo 8 aqui e separar do contexto, se você ler só o versículo 8, vai dizer: olha aqui, Isaías ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí vai dizer: está vendo? Nós. Estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é que estava aqui? Deus e os anjos. Os serafins, os querubins, com 6 asas, e quantas asas voavam por cima, voavam por baixo, diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então Deus se dirigindo aos anjos: quem há de ir por nós? Quem há de ir? Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pastor, quer dizer que não foi uma trindade que criou o mundo? Não. No mesmo livro do profeta Isaías, um pouquinho à frente, no capítulo 44, versículo 24. Isso aqui não é uma coisa de lógica. Lembre-se que Paulo disse: as coisas do Espírito se discernem como? Espiritualmente. É o que nós estamos fazendo, viu? Então olha o que diz o versículo 24. Isaías capítulo 44, versículo 24. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que junto com meu Filho, com o Espírito Santo, estendi os céus e espraiei a terra. Como é que está escrito na Bíblia? Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Tem coisa mais clara do que isto? Não. Quem ousa dizer que Deus é mentiroso? Quem é o homem? Quem são os teólogos? Quem são os concílios? Quem são as convenções, meus irmãos, para se levantar contra a verdade da Bíblia e dizer: não, foi uma trindade? O pastor seminarista Antônio, ele ligou para uma livraria aqui na cidade que vende livros, alguns que falam da graça de Deus. E ele falou com a pessoa que é dona dessa distribuidora, que é um presbítero da igreja presbiteriana. E aí disse: ele explica, você é de qual igreja? Isso, sou da igreja evangélica Cristo é Vida. Pastor Carlos Magno, o cara ficou calado. Ô fulano, o senhor está passando bem aí do outro lado? Caiu a ligação? Não, estou aqui. Ué, por que o senhor ficou calado? Não, isso porque o senhor tem alguma coisa contra a igreja? Não, é que esse pastor aí prega muita heresia, fala muitas bobagens. Aí o nosso pastor seminarista disse: o senhor poderia, por favor, dizer uma heresia que ele prega? Ele disse: posso. Ele prega que não há uma trindade. Isto é um absurdo, isto é uma heresia sem tamanho. Bom, eu prego o que a Bíblia diz.
Eu prego aquilo que você tem que discernir espiritualmente. Eu não prego aquilo que 318 bispos católicos, no século 325, no terceiro século, no ano 325, se reuniram no concílio de Niceia e criaram uma doutrina que é contrária à palavra, que é contrária à verdade divina. Na realidade, eles trouxeram para a igreja, segundo a sua lógica, uma explicação para aquilo que o Espírito Santo nunca lhes havia explicado. Como eles não entendiam, como eles discerniam, e eles viam a Bíblia falando de um Pai, falando de um Filho, falando de um Espírito Santo, eles disseram: como é que nós vamos entender isto? Há um só Deus, mas está aqui, fala de Pai, aqui fala de um Filho, aqui fala de um Espírito Santo. Como é que vamos compreender isto aqui? Fizeram o concílio de Niceia, 318 bispos católicos, e disseram: já sei, são três pessoas distintas. Há um Pai, há um Filho, há um Espírito Santo, mas os três são da mesma essência, são da mesma substância, são iguais em poder, são iguais em santidade. E estabeleceu dentro da cristandade moderna esta falsa doutrina. Então, meus irmãos amados, é preciso discernir as coisas do Espírito espiritualmente, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então veja só, todos nós conhecemos a história de Adão e Eva, né? Você conhece a história. Eles pecaram contra Deus, eles foram expulsos do paraíso e eles tiveram filhos. E os dois primeiros filhos de Adão e Eva, quem foi? Caim e Abel. Vamos ver o que aconteceu. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Olha o que diz o relato bíblico. Aconteceu que nos fins de um tempo trouxe Caim do fruto da terra uma oferta à Trindade. Porque se ele não trouxesse para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, não ia ficar com ciúme do outro, né? Como é que vai trazer só para um? Não. Ele trouxe uma oferta para quem? Ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Então, eles trouxeram uma oferta ao Senhor e não a uma trindade. E foi a partir daqui do episódio de Caim matar Abel que aconteceu uma coisa importante. Versículo 25. Veja aí, por favor. Versículo 25 e 26. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Olha, a partir de então, a partir deste episódio aqui, o Deus Criador dos céus e da terra começa a ser invocado pelo nome de Senhor. Deste momento aqui em diante, passou a ser uma coisa absolutamente normal. O povo judeu se dirigia a Deus como Senhor, o Senhor, o Senhor. Agora, vamos ver, por favor, o que ocorreu antes de Deus mandar as águas do dilúvio, né? Gênesis capítulo 7, versículo 1. Quando Deus decidiu que ia acabar com toda a carne que havia sobre a terra, porque a impiedade do homem havia se multiplicado de uma maneira terrível, os filhos de Deus começaram a se misturar com os filhos das trevas, a descendência de Sete, a descendência de Adão, começa a se misturar com a descendência de Caim, desobedecendo a Deus, e a terra ficou toda corrompida. Então Deus se dirige a Noé e diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Quem é que mandou Noé entrar na arca? O Senhor. Diga: o Senhor. Você vê? Disse o Senhor a Noé. O Senhor disse a Noé: entra na arca, tu e a tua família. Na chamada de Abraão não foi diferente. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Quem é que ordenou que Abraão saísse da sua parentela? O Senhor. A quem é que Abraão obedeceu? Ao Senhor. Então, eu estou te mostrando, meu irmão, com Bíblia na mão, discernindo as coisas do Espírito, espiritualmente, que em todo o relato bíblico, Deus aparece como Deus único e não como três.
Sempre é o Deus único, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Desde a chamada de Moisés e durante todo o tempo que o povo de Israel saiu do Egito até a terra prometida durante o Êxodo, a Bíblia mostra, meus irmãos, de uma maneira clara, em todos os momentos, o Senhor dando instruções a Moisés. Essa expressão, disse o Senhor a Moisés, disse o Senhor a Moisés, aparece dezenas e dezenas de vezes no relato bíblico. Sempre Deus falando isso, disse o Senhor a Moisés, disse o Senhor a Moisés. Depois veio a época que os profetas começaram a falar da parte de Deus, e a expressão assim diz o Senhor se torna uma coisa absolutamente frequente. Eu vou te mostrar um exemplo, por favor, em 1 de Samuel, vamos ver. 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 17 e 18. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel, olha o que o profeta disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Você vê? Quando chegou a época dos profetas, todos os profetas usavam essa expressão, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Foi assim com Samuel, foi assim com Isaías, foi assim com Jeremias, foi a mesma coisa com Ezequiel, foi a mesma coisa com o profeta Amós, foi a mesma coisa com o profeta Ageu. Todos eles, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Todos eles usaram essa expressão aqui. Agora, fora tudo isso que eu já te mostrei até aqui, eu quero mostrar para você que no livro de Salmos, os antigos reverenciavam e adoravam o Senhor. Veja por favor em Salmos, Salmo 5, vamos começar pelo Salmo 5, vamos ver uns 2 ou 3 salmos, né? Para que a gente fique com isso bem claro na nossa mente. Salmo 5, versículo 1, o salmista Davi diz assim: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Você vê? Dá ouvidos quem? Senhor, a minha palavra. Ele estava dirigindo a sua oração, a sua súplica a quem? Ao Senhor, ao Deus único, ao Deus todo-poderoso, que era o único Deus que eles conheciam. Depois no Salmo 18, versículo 1 e 2, o salmista diz: eu te amo, ó Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que ele está falando? Ele disse: não, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. Você vê? Sempre se dirigindo ao Senhor, ao Senhor. No Salmo 23, versículo 1, ele diz assim: a Trindade é o meu pastor. Foi isso que ele falou? Ele disse: não, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, irmãos, nós vemos aqui que todo o Velho Testamento, o povo hebreu, ele tinha uma consciência plena da existência de um único Deus, um só Deus. Em nenhum momento nós encontramos aqui, nem de longe, sequer a possibilidade de um indício da crença numa trindade celestial. Não existe isso aqui na Bíblia. Os hebreus nunca falaram da existência de um Pai, de um Filho, de um Espírito Santo. Pelo contrário, todo Israel sabia que o Senhor é o único Senhor. O Senhor é o único Senhor. Agora, o pecado de Adão e Eva trouxe consequências terríveis para todos os eleitos de Deus. Por causa do pecado de Adão e Eva, todos aqueles que Deus predestinou, quando nasce neste mundo, já nasciam, necessitando de quê? De um Salvador. O pecado de Adão nos matou. Romanos 5 diz isso, né? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens que Deus predestinou, A morte passou a todos, então todos morreram. Esta morte é a morte espiritual, é a separação de Deus. Então todos passaram a necessitar de um Salvador. Veja, por favor, em Gênesis 3, vamos voltar a Gênesis, capítulo 3, versículo 17. Olha como as consequências foram terríveis. Olha o que diz o versículo 17. Deus diz a Adão assim: e a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa.
em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então todo o povo judeu sabia que por causa desse pecado aqui de Adão e Eva, toda a terra havia se tornado maldita. O império das trevas, meus irmãos, se estabeleceu, o homem se apartou completamente de Deus, e o homem passou a viver nesse mundo morto em delitos e pecados. Então, por causa deste pecado aqui de Adão e Eva, todos os filhos de Deus necessitavam de um Salvador. E você veja que toda a história do Velho Testamento é o anúncio da vinda de um Salvador que viria para salvar o seu povo. Então a verdade bíblica é que todo o povo de Israel vivia naquela época uma fé neste Salvador que viria. Eles aguardavam ansiosamente a vinda do Salvador. Agora eu pergunto, quem era esse Salvador que viria? Seria o filho? Será que estava o pai lá sentado no trono, o filho do lado direito disse: meu filho, você é o Salvador que vai lá embaixo? Será que era o filho? Não, absolutamente não. Porque o filho só passou a existir em Belém. O filho não existia antes, não havia um filho pré-existente. O filho era a carne, o filho era o corpo que o próprio Deus gerou no ventre de Maria. O Salvador que viria, meus irmãos amados, era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Vamos ver isso na Bíblia, né? Porque aqui não é o pensamento do pastor Carlos Marcos, é a Bíblia que diz isto. Então vamos para Isaías outra vez. Isaías 43, versículo 10 e 11. O Senhor fala através do profeta e diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Aleluia. Olha Deus dizendo: fora de mim não há Salvador. Eu sou o Salvador. No capítulo 45, versículo 21, Deus continua falando e diz assim: declarai e apresentai as vossas razões, que tome conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Aleluia. Olha, esse é Deus que está dizendo. Deus disse: olha, não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Agora, os adeptos dessa doutrina da existência de uma trindade celestial, ele diz: não, é que são três pessoas, mas elas são iguais em essência, são semelhantes em poder, semelhantes em santidade. Bom, isso é o que eles dizem, isso é o que os homens dizem. Todavia, Deus, falando através do profeta Jeremias, diz que isto é uma mentira. É Deus que está dizendo que isso é uma mentira. Você quer comprovar? Abre em Jeremias capítulo 10, versículo 6. Vamos ver se é isto mesmo. Vamos ver se existe um Pai, um Filho e um Espírito Santo, semelhantes em essência, da mesma substância, iguais em poder, iguais em santidade. Vamos ver se Deus concorda com isto. Então Deus fala através do profeta. Olha, isso é Deus que está falando, isso é a Bíblia que está falando. Não adianta ouvir essa fita na rádio e ficar dizendo: pastor Galo está pregando heresia. Eu estou lendo o que está na Bíblia. Então você está chamando Deus de herege, meu irmão, está chamando Deus de mentiroso. Eu não estou colocando aqui a minha lógica, eu estou lendo a Bíblia. Então o que Deus está dizendo aqui? Versículo 6: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Aleluia. Ninguém há semelhante a ti. Aqui está a verdade. Quer dizer que ninguém há semelhante a Deus. Não há um Filho semelhante ao Pai, nem um Espírito Santo semelhante ao Pai e semelhante ao Filho. O que há de verdade é um único e soberano Deus que se manifestou a este mundo de três formas diferentes: como Pai na criação, como Filho na redenção e como Espírito Santo nesses últimos tempos. Mas é o mesmo Deus. Ele se manifestou de três formas diferentes. Por exemplo,
Eu estou aqui da igreja, você me conhece como o quê? Pastor Carlos Magno. Se eu vou ao Rio de Janeiro, visito minha mãe, os vizinhos da minha mãe, quem é esse rapaz bonito aí, jovem, charmoso, né? Atlético, Deus que me livre. Que chegou aí, quem é ele aí? A turma diz, é o filho da dona Creuza. Lá eu já sou o filho da dona Creuza. Eu vou no colégio do meu filho, eu sou o pai do Rodrigo, do Rafael, do Renan, da Renata. Oh, chegou aí o pai do Rodrigo, do Renan, do Rafael, da Renata. Eu sou pastor, eu sou filho da dona Creuza, eu sou o pai do Rodrigo, do Rafael, eu sou o esposo da dona Sandreli. Oh, ele é o autor do livro Predestinação, eu sou o autor do livro Predestinação, mas na realidade quem sou eu? Carlos Magno de Miranda. Então Deus se manifestou ao mundo de 3 formas diferentes, como Pai na criação. Depois Deus se fez carne, Deus assumiu um corpo no ventre de Maria, e ele foi chamado pelo nome de Filho. Oh, ele está se manifestando como Filho, e depois ele se manifestou como Espírito Santo. Então, o Salvador que viria, meus irmãos, era o próprio Deus, só que num corpo de carne. Veja, o próprio Deus anunciou isso pela boca do profeta, o profeta Ezequiel, o livro seguinte, Ezequiel capítulo 34. Pastor, eu pensava que esse Salvador era o filho que viria, que tinha um filho lá em cima, e que o pai um dia dizia, meu filho, vai lá salvar o povo, oh, tu és o Salvador. Disse, não, era o próprio Deus. Ezequiel 34, versículo 11, Ezequiel 34, 11. Porque assim diz o Senhor Deus. Olha, é Deus que diz, não sou eu, estou apenas lendo. Eis que o meu filho procurará as minhas ovelhas e as buscará. É isso que está na Bíblia? Não. O que ele está dizendo? Eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvem e de escuridão. Então, isso era uma profecia, isso era Deus profetizando que Ele mesmo, Deus, procuraria as suas ovelhas, que foram espalhadas no dia de nuvem e de escuridão. Quando é que foi esse dia de nuvem e de escuridão? Quando Adão pecou contra Deus lá no jardim do Éden. Ali as ovelhas se espalharam, né, se separaram de Deus, se apartaram de Deus. Então, esta profecia aqui se cumpriu quando o Verbo se fez carne no ventre da Virgem Maria. Veja, por favor, o que disse João. Vamos ao livro de João, Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 1. João capítulo 1. Ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem era o Verbo? Deus. Aí ele diz assim, não, o Verbo era o Filho. Jesus era o Verbo de Deus. Não, meu irmão, essa expressão verbo significa a palavra. No texto grego original, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Quando você vai lá para Gênesis capítulo 1, diz assim: e disse Deus, haja luz, haja isso, haja luzeiro no firmamento, haja separação entre águas e água, e não sei o que, haja isso. Olha, no princípio era a palavra de poder, a palavra criadora. Hebreus diz que Deus criou todas as coisas e sustenta todas as coisas criadas pela palavra do seu poder. Então no princípio era a palavra estava com Deus, e aquela palavra, aquela voz que dizia haja isso, haja aquilo, quem era? Era Deus. Aí no versículo 14 ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Entre nós, entre eles, os judeus naquela época. Quer dizer, quem é que se fez carne no ventre de Maria? O Verbo. Quem era o Verbo? Deus. O Deus único, o Senhor deles, se fez carne e habitou entre eles naquela época. Ele disse: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. Eu mesmo, como pastor, procuro as minhas ovelhas. Eu procurarei as minhas ovelhas. Olha, no capítulo 10 de João, mesmo livro de João, capítulo 10, versículo 14. Agora você vai ouvir Jesus falando. Agora o Verbo já havia se feito carne, o Verbo já havia assumido um corpo, o Verbo agora, o Deus, já estava numa forma de homem. Então ele diz assim:
Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Você vê isto? Você está lembrado Deus falando através de Ezequiel? Eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. Como o pastor procura as suas ovelhas, assim eu procurarei as minhas. Olha aqui Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. Aquele Senhor do Velho Testamento agora estava num corpo de carne, cumprindo a profecia que ele mesmo havia proferido por boca do profeta. Agora, eu quero que você perceba, meus irmãos, que 700 anos antes do verbo se fazer carne no ventre de Maria, o profeta Isaías, ele profetizou aquilo que mais adiante o apóstolo Paulo disse que era o grande mistério da piedade. Paulo disse a Timóteo: grande é o mistério da piedade, que é a encarnação de Deus. Ele disse aos Colossenses: você tem que compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo. O mistério de Deus, Cristo. Que Cristo era Deus no corpo humano, no corpo de carne. Então 700 anos antes disso acontecer, veja o que é que Isaías disse. Vamos voltar a Isaías capítulo 7. Isto é revelação de Deus. As coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Se não discernir espiritualmente, aí fica acreditando em fábulas, né? O povo de Deus tem verdadeiros delírios. Eles veem 3 tronos no céu, 3 pessoas. A Bíblia não mostra isso. Isaías capítulo 7, versículo 14, diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Olha só, ele disse: olha, Deus mesmo, o Senhor, vos dará um sinal da sua vinda. Quando ele se fizer carne, quando ele assumir um corpo, ele vai dar um sinal. Olha, quando esse Salvador vier, quando Deus vier salvar o seu povo, uma virgem vai conceber, ela vai dar à luz um filho, e vai chamar esse filho de Emanuel. O que que significa Emanuel? Deus conosco. Deus com eles naquela época. É Deus que está aqui conosco. Esta criança é Deus. Agora veja como é que as coisas de Deus são misteriosas, né, meu irmão? Pela primeira e última vez em toda a história da humanidade, uma mulher concebe um filho sem que seja necessário o espermatozoide do homem fecundar o óvulo da mulher. Ou seja, o próprio Deus, o Espírito Santo, né, atuou no ventre de Maria e gerou no ventre de Maria um corpo sem pecado. Não tinha semente do pecado de Adão, para que ele próprio, Deus, habitasse naquele corpo. Por isso que não podia ser gerado através de um relacionamento sexual de Maria e José. Teve que ser o próprio Deus gerando. 700 anos depois de Isaías haver profetizado este grande mistério da piedade, veja como é que Mateus relatou o cumprimento desta profecia de Isaías. Vamos lá, Mateus capítulo 1. Mateus 1, versículo 18 em diante. Ele disse assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José. Olha só, o nascimento de Jesus Cristo quer dizer que não existia antes. Nasceu ali, né? A figura humana, o corpo de carne, o ente santo. Estando sua mãe, Maria, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Primeira coisa, observe: o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Irmão, Deus não é gerado, Deus é Deus. O que foi gerado no ventre de Maria foi o quê? Um corpo de carne, sem a semente do pecado de Adão, para que o próprio Deus pudesse habitar naquele corpo. O que nela foi gerado, Deus não é gerado. Ela dará à luz um filho, versículo 21, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta:
Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Quer dizer que o próprio Deus gerou no ventre de uma virgem. Você sabe, né? Nenhum ser humano jamais existiu, nem jamais existirá a partir de Adão, sem que seja por este método, por este processo biológico que o próprio Deus criou no organismo humano. Para nascer um filho, para nascer uma criança, tem que ter o espermatozoide do homem e o óvulo de uma mulher. Pode pegar de um, pode levar para um laboratório, pode fazer um bebê de proveta, mas não pode existir um corpo sem que seja por este processo. Se não tiver o espermatozoide e o óvulo, não tem chance. Nunca existiu, jamais existirá. O único corpo que existiu sobre a face da terra, que não foi resultado deste processo biológico, foi o corpo aonde a plenitude de Deus habitava. O corpo de Jesus, o ente santo que foi gerado pelo próprio Deus no ventre da virgem, e por isso aquele corpo era chamado de quê? O Filho de Deus, porque foi o próprio Deus que gerou. Você está compreendendo isto? Olha, veja como é que Paulo revelou isso aos Colossenses, que aquele corpo foi gerado para que o próprio Deus habitasse. Colossenses capítulo 2, Colossenses 2, versículo 9. Paulo disse assim: porquanto nele quem? No corpo de Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha só, toda a plenitude da divindade. Deus, na sua plenitude, habitava corporalmente em Jesus, no corpo daquele ente santo que ele mesmo gerou no ventre da virgem. Agora, você lembra, nós vimos ainda há pouco aqui, eu li, Deus falando através do profeta Isaías, Deus dizendo: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Depois ele falou também através do profeta Isaías: Deus justo e Salvador não há além de mim. Agora veja, meus irmãos, 700 anos depois, o anjo anunciava a José e dizia: ele salvará o seu povo dos pecados dele. Deus 700 anos disse: ó, Deus justo e Salvador não há além de mim. Ó, eu sou o Salvador, não há outro Salvador. 700 anos depois o anjo disse: José, esta criança aí que vai nascer, tu vais pôr nela o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Era o próprio Deus que havia se encarnado ali. Este, meus irmãos, é o grande mistério da piedade. Paulo disse: Timóteo, grande é o mistério da piedade, grande é o mistério da piedade. Aos Colossenses ele disse: o mistério de Deus, Cristo. Então, o anjo confirmou a José que aquele maravilhoso evento que estava acontecendo ali na Galileia era nada mais, nada menos do que o cumprimento daquilo que o próprio Deus já havia predito por intermédio do profeta Isaías. Foi isso que o anjo confirmou. Ó, ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Os judeus que tinham discernimento, a quem Deus revelou essa verdade, diziam: ó, Deus conosco, Deus está aqui, Deus está agora no corpo de carne. Por isso que ele será chamado de Emanuel. Olha, Deus conosco, Deus está aqui. Irmãos, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é esplêndido quando você compreende mediante revelação de Deus. Para Deus habitar entre os judeus, Deus se fez carne, Deus assumiu uma forma humana, Deus assumiu um corpo no ventre da Virgem Maria. Paulo diz: grande é o mistério da piedade. Então, a partir da encarnação do Verbo, depois que Deus se fez carne, então o Senhor trilharia um caminho que duraria 3 anos a partir dos seus 30 anos. Ele teve a sua, no corpo de carne, viveu até os 33. A partir dos 30, ele iniciou um ministério terreno entre o povo de Israel, entre o povo judeu. E durante esses 3 anos, ele estava no cumprimento da lei. E no decorrer do seu ministério, ele cumpriu a lei. Ele veio para cumprir a lei, ele veio para nos dar salvação, ele veio para nos redimir, ele veio para nos justificar, ele veio para nos justificar, e ele veio para nos aperfeiçoar para sempre. Mas eu quero te mostrar, com Bíblia na mão, que antes de Jesus iniciar a sua caminhada, Deus já havia designado alguém para preparar o caminho dele. E isso também 700 anos antes, pastor Sérgio Ângelo.
no mesmo período que o profeta Isaías profetizou a vinda do Senhor, que o Senhor se faria carne no ventre da Virgem, naquele mesmo período, Isaías também profetizou que haveria um homem que prepararia o caminho do Senhor. Vamos ver isso em Isaías 40, Isaías capítulo 40, versículo 3 em diante. Olha só, diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Filho. É isso que está na Bíblia? Na tua Bíblia está como? Na minha Bíblia está assim: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Você vê? Então Isaías profetizou, também 700 anos antes, que alguém prepararia o caminho do Senhor. Que Senhor é este aqui? O Senhor em que eles criam, o Senhor em que eles depositavam a fé, que é o único Senhor. Agora, vamos ver Lucas confirmando o cumprimento desta profecia. Lucas capítulo 3. As coisas do Espírito se discernem espiritualmente, não por lógica, não por achismo, viu? Mas espiritualmente. Então, Lucas capítulo 3, versículo 2, diz assim: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então você está vendo que João Batista, meu irmão, foi exatamente esta voz que clamava no deserto, preparando o caminho do Senhor, daquele Senhor do Velho Testamento, o Senhor que eles criam. Eis que o Senhor disse o Senhor a Moisés, disse o Senhor a Abraão. Então aquele Senhor disse: olha, um dia eu vou me fazer carne no ventre de uma virgem. Esse vai ser o sinal de que eu estarei entre eles. Esse vai ser o sinal de que o Salvador veio salvar o seu povo. Hoje, com a revelação da graça de Deus, fica absolutamente óbvio que o Senhor do Velho Testamento é o mesmo Senhor do Novo Testamento. O mesmo Senhor, não tem dois senhores. Agora, a falta de conhecimento e a falta de cuidado que o povo de Deus deixou de ter, de conferir coisas espirituais com espirituais, é que criou a possibilidade, meus irmãos, que homens perversos e maus criassem esse raciocínio fraudulento, que acabou inserido dentro da igreja o ensinamento de que existem três pessoas distintas, três deuses e três tronos. Como o povo de Deus não procurava discernir as coisas do Espírito espiritualmente, no momento que a doutrina da Trindade foi estabelecida, então eles receberam aquela doutrina e eles acreditaram que ela era verdade. Por quê? Porque eles vinham para a Bíblia e olhavam lá no Velho Testamento falando de um pai. Depois vinha para o Novo Testamento e diziam: mas aqui fala de um filho e aqui fala de um Espírito Santo. Então essa doutrina é verdadeira, essa doutrina é legítima. E passaram a crer num falso ensinamento, como se isto fosse a pura expressão da verdade, mas que não é. É uma farsa, é uma mentira. Você veja que Jesus, na sua natureza humana, ele como homem, Jesus era judeu. Jesus, ele foi educado pelos judeus nas escrituras do Antigo Testamento. Ele como homem, na sua natureza humana. E quando um dia um dos escribas lhe perguntou: Senhor, qual é o principal de todos os mandamentos? Olha o que Jesus respondeu. Marcos, antes de Lucas, volta um pouquinho atrás. Marcos capítulo 12. Veja a resposta do Senhor Jesus. Marcos 12, versículo 29. Respondeu Jesus: o principal é: ouve,
ó Israel, o Senhor, nosso Deus, são três: Pai, Filho e Espírito Santo. Foi isso que Jesus respondeu? Não. Ele disse: olha, o principal mandamento é esse: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Irmão, esta era a verdade, a grande verdade, sobre que estava fundamentada toda a crença do monoteísmo judaico. O povo judeu cria num único Deus, num único e soberano Deus. Quando o Cristo ressuscitado apareceu a Paulo, e ele revelou ao apóstolo Paulo o Evangelho da graça de Deus, que é a palavra que vigora no novo pacto, na nova aliança, a lei de Moisés findou. Jesus, Paulo, escreve aí o Evangelho da graça. Esta é a palavra que vai vigorar. Esta palavra traz a revelação dos mistérios de Deus. Irmãos, quando Jesus revelou a Paulo o Evangelho da graça de Deus, Jesus não trouxe uma nova teologia politeísta. Jesus não trouxe um ensinamento na crença de três pessoas iguais, da mesma essência, da mesma não sei o que. Jesus não fez isso. A igreja, quando foi fundada, a igreja, quando foi estabelecida, ela foi fundamentada nesta crença de um único Deus. A igreja seguia na sua origem a mesma crença dos nossos irmãos judeus. Veja o que Paulo disse aos Gálatas, Epístola de Paulo à igreja da Galácia. Depois de 2 aos Coríntios vem Gálatas, né? Então Gálatas capítulo 3, versículo 20. Olha o que o apóstolo diz aqui. Ele diz assim: ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Diga, Deus é um. Deus é um. Ele não disse Deus são três. Deus é um. Deus é um. Também em 1 aos Coríntios, ele também escreve na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4 em diante. Ele diz assim: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Um só Deus. Por quê? Ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós, olha como era a crença da igreja no princípio, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então há um só Deus e um só Senhor. Quem é esse Deus único e esse Senhor? Jesus Cristo. Não há um Deus Pai e um Deus Filho, há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse Deus único, é esse Senhor único. Então nós estamos vendo que todos os escritores falaram de Deus como sendo uma única pessoa e não três pessoas. É claro e evidente, meus irmãos, que se Deus fosse composto de três pessoas, Deus teria ensinado isto. Mas Ele não falou isso, pelo contrário. Em todos os escritos sagrados, eles deixaram rigorosamente claro que Deus é uma só pessoa. Todos eles. O que aconteceu que criou esta confusão desgraçada dentro da igreja, que se estabeleceu dentro da igreja esta falsa doutrina, este falso ensinamento, foi exatamente aquilo que Paulo predisse quando Paulo estava se despedindo da igreja de Éfeso, em Atos dos Apóstolos. Foi isso que aconteceu. Atos 20, Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Ele disse assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Então isso aqui se cumpriu. Se levantaram homens no seio da igreja falando coisas pervertidas, dizendo que no céu existem três pessoas distintas, existe um Pai, existe um Filho, existe um Espírito Santo, dizendo que no céu existem três tronos. Paulo disse: olha, depois da minha partida vão se levantar homens aí falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele, atrás dos seus ensinamentos, atrás das suas doutrinas, e deixando a verdade da Bíblia de lado. Agora, como conciliar esta mentira
de que existe três pessoas distintas, como se prega aí, com a verdade da Bíblia de que diz de que há um só Deus. Como é que se pode conciliar isso aqui? Então, quando esses hereges católicos começaram a serem confrontados com esta verdade aqui da Bíblia, eles imediatamente criaram outro argumento. Eles disseram: não, veja só, é que são três pessoas, mas são da mesma essência, têm a mesma substância. No princípio parece tudo lógico, parece ter uma lógica, né? A mesma essência, da mesma substância, são iguais em poder, iguais em santidade. Só, meus irmãos, que à luz da Bíblia, tudo não passa de lógica, tudo não passa de uma grande mentira, tudo não passa de uma grande heresia. Veja, por favor, Isaías 45, versículo 5. Olha como Deus desmonta essa farsa. Ele diz: eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te exigirei, ainda que não me conhece. Olha só, eu sou quem? O Senhor. Irmãos, Paulo foi o primeiro a dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Você vê nas igrejas aí escrito, né? Jesus Cristo é o Senhor, e ninguém sabe nem o que significa isto. Não, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Por que é isso aí? Não, Ele é o Senhor da minha vida. Tudo bem, Ele é o Senhor da minha vida também. Mas quando Paulo disse Jesus Cristo é o Senhor, Paulo estava dizendo aos judeus: olha, Jesus Cristo não é outro Deus. Jesus Cristo é o Senhor de vocês, é o Senhor do velho pacto, que se fez carne, é o Senhor que assumiu um corpo na Virgem Maria. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Era isso que Paulo estava dizendo. Jesus é o Senhor. Jesus não é a segunda pessoa de uma trindade. Jesus é o Senhor. Porque os judeus ficavam: não pode, nós só cremos num Deus. Como é que vem este aí agora dizer que é Deus também? Que Jesus dizia: eu e o Pai somos quanto? Ele não dizia: eu e o Pai somos dois. Ele dizia: eu e o Pai somos um. Ele está dizendo: eu sou o Pai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Filipe disse: Senhor, por favor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Me mostra esse Pai aí, pelo amor de Deus. Onde está esse Pai? Onde está esse Pai? Onde está esse Pai? Ele disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Que vergonha, hein? Eu estou há 3 anos com vocês, rapaz, dia e noite com vocês, falando, ensinando, e vocês não sabem ainda quem eu sou. Igual a cristandade de hoje. Quem é Jesus? Segunda pessoa da Trindade. Deus que me livre. Quem é Jesus? Jesus é o único e soberano Deus. Aleluia. Jesus é Deus. Jesus é o único e soberano. Pastor, e o Espírito Santo, pastor? E aí tudo bem, o Senhor se fez carne, assumiu um corpo. Entendi tudo isso, pastor. Mas e o Espírito Santo? Como é que entra? Como é que entende isso aí? Vamos lá ao livro de João. João capítulo 14, João 14, versículo 16. Jesus está falando da vinda do Consolador, da promessa do Consolador. E ele diz aos apóstolos assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. À primeira vista parece que tem um pai lá em cima e um filho aqui embaixo, não é verdade? Eu rogarei ao Pai. Aí a turma já imagina um pai lá, um filho aqui rogando. Não, era a natureza humana se dirigindo à natureza divina. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele sentiu fome, sentiu sede, se cansou. Eu pergunto: Deus se cansa? Isaías diz: Deus não se cansa nem se fatiga. Como homem ele chorou, mas e como Deus? Ele era, a natureza humana era o Filho, a natureza espiritual que estava dentro do corpo era o Senhor, era o Deus. Como homem ele andou dentro de um barco, como Deus andou por cima das águas. Aleluia. Como homem sentiu fome, foi numa figueira, não tem nenhum figo. E como Deus, pega aí 5 pães e 2 peixes, você vai ver o que, é que vai acontecer. Pão aí para alimentar todo mundo. Aleluia. As duas naturezas de Deus. Então era a natureza humana falando com a natureza divina. Eu rogarei ao Pai que está dentro de mim, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quer dizer que Ele já tinha um Consolador. Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará
outro Consolador. Eu só posso dizer que vou te dar outra Bíblia se você já tem uma Bíblia. Eu vou te dar outro relógio, você tem que ter um relógio. Ele vos dará outro Consolador. Qual era a diferença do Consolador que eles já tinham para este outro Consolador que o Pai daria? Ele diz aqui: a fim de que esteja para sempre convosco. Quer dizer que o Consolador que eles tinham não era para estar para sempre com eles, mas o Consolador que o Pai daria era para estar para sempre. Versículo 17, ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Agora pasmem, o que Jesus falou para os apóstolos: vós o conheceis. A turma deve ter dito: pelo amor de Deus, ele agora acabou de pirar a nossa cabeça. Ele acabou de dizer aí que vai rogar ao Pai, que o Pai vai enviar ainda, vai enviar, é futuro. E agora ele está dizendo que nós já conhecemos o Consolador. Como é que é possível se o Pai... Os irmãos pentecostais dizem assim: o Espírito Santo veio pela primeira vez ao mundo no dia de Pentecostes. Ele estava lá sentadinho do lado esquerdo do Pai, esperando a hora de entrar em ação. Quando o Filho acabou a sua missão, o Filho subiu, sentou do lado direito, cabecinha pendida, coroa de espinho na cabeça, o sangue escorrendo. E aí o Pai disse: vai, Espírito Santo. Aí o Espírito Santo veio em forma de pomba. Barbaridade, tio. Como diz o gaúcho, o Espírito Santo sempre agiu no mundo, meus irmãos. Sempre. Como é que veio pela primeira vez? Não, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo se manifestou para estar para sempre na vida do homem. Antes de Pentecostes ele vinha, usava alguém, saía, usava fulano. Cada vez que Deus ia usar alguém para uma missão específica, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor estava sobre ele. O Espírito do Senhor ungiu Sansão, sabe? Ungia, saía, não estava para sempre. Então ele disse: vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha, vós o conheceis, vocês conhecem esse Consolador que virá. Quem? Vocês conhecem porque ele habita convosco. Quem é que habitava com eles? Jesus. Só que Jesus habitava como? Num corpo de carne, não era para sempre. Eu não posso estar para sempre nesse corpo com vocês. Vocês o conhecem, ele habita convosco e estará em vós, dentro de vocês. Era o próprio Cristo ressuscitado. Estava falando dele mesmo, meu irmão. Oh, aleluia. Olha o versículo 18. Como ele está falando deles: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aleluia. Não vos deixarei. Está falando dele mesmo. Num corpo de carne, não posso estar para sempre. Tem um tempo, tem um limite. Agora, ressuscitado, eu vou me manifestar em espírito, e aí eu estarei para sempre convosco. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Paulo foi o primeiro, meu irmão, a chamar o Espírito Santo de Cristo. Ele disse: agora não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Aleluia. Ele disse: Cristo em vós, a esperança da glória. Chamou o Espírito Santo de Cristo, porque há um só Deus que se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Esta é a verdade da Bíblia.